Mais uma vez, estamos com o privilégio de tratarmos desse podcast, exatamente o primeiro podcast nosso que tem a ver com teologia pura e simples. E nesta hora nós vamos considerar algo de grande proveito, que é exatamente a Bíblia ou a Escritura Sagrada e seu proveito. E para tratarmos dessa questão, temos dois ilustres irmãos, pastores, convidados nossos, pastor Camilo Isso, Imaeve isso. e também o pastor Herbert Fernandes. Não digo o endereço, o CPF deles, porque eles mesmos vão falar depois, eles vão se auto-apresentar. Então, por favor, pastor Herbert Fernandes, se apresente. É uma alegria poder estar com os amados, pastor Jaime Marcelino. Obrigado pelo convite. É um privilégio poder estar com os amados irmãos. E meu nome é pastor Herbert Fernandes. Herbert Fernandes. Eu sou pastor atualmente da Igreja Evangélica Hebron. Agora, no início desse ano, vai fazer 13 anos como pastor titular. E já há alguns anos atrás, como co-pastor do nosso fundador da igreja, saudoso pastor Frederico Ó. É uma alegria poder estar com os amados irmãos nesse momento. Se quiser dizer o nome da sua esposa, inclusive os netos, pastor. Muito bem. Todo mundo quer saber quem são eles, né? Pois é, pastor, é uma alegria muito grande a minha esposa, uma amada mesmo do Senhor que me deu, Simone Fernandes. Eu tenho 3 filhos, a Rebeca, gêmeos, o Rafael e o Rodrigo. E o Senhor nos presenteou com 3 netinhos. A primeira, Mariana, filha da Rebeca e do pastor Jander Júnior. Atualmente eles estão no ministério em Portugal, auxiliando o pastor Elias na igreja de Beja. E nos deu a Mariana, nossa primeira netinha, e agora no dia 2 de novembro nasceu o Josué. Uma bênção. E aqui em Manaus, meu filho Rodrigo, casado com a Larissa, o Senhor nos presenteou com o Pedro, pastor. O Senhor conheceu no domingo lá na igreja, né? Sim. Então, meus amados, é uma grande bênção ser avô. Aliás, pastor, eu pensei que pai seria bom, mas acredito que, como a minha esposa disse, Deus me preparou para ser avô. Avô, E né? avô é maravilhoso. Uma bênção. Com certeza. Amém. Bom, eu me chamo Camilo Imaeve. Eu sou casado com a Marielle. Eu tenho 3 filhos que já pisam nesse chão e um que está na barriga da Marielle. O mais velho é o Theo, que tem 8 anos. Depois tem o Lael, 5 anos. A Aimee, que vai fazer 2 anos. E está chegando, se o Senhor Deus assim quiser, a Melissa, aí para março, abril, para completar a família e fechar a conta. Você falou 4, são netos ou são filhos? Eles são filhos, né? Porque geralmente tem muitos netos, né? Eu espero ter uns Que 12 netos quando tiver Que bom, mais à pastor. frente, mas é isso. E a sua igreja, pastor? Eu sou pastor na Igreja Presbiteriana Calvário, fica ali no bairro do Zumbi, próximo ao Terminal 5. E é uma alegria, pastor, estar aqui, né? Muito grato pelo convite, grato também por essa conversa, também por estar aqui com o pastor Herbert, lá da Igreja Evangélica Hebron, de quem a gente sempre ouve muito a respeito da fidelidade daquela igreja. É isso. Ok. Senhores, nós vamos tratar, como eu disse, do tema a Bíblia e seu proveito. E nada melhor do que trazermos um texto bíblico que fale exatamente disso. E eu vou ler aqui na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3. Vou ler os versículos de 14 a 17. Leio esse texto na Nova Versão Internacional, embora
depois a gente vai colocar na Almeida atualizada. Então diz assim, o texto: quanto a você, porém, falando a Timóteo, né, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, esse é o texto que nós nos fundamentamos para tratarmos de a Bíblia e seu proveito. Então, gostaria de fazer uma. Eu sou entrevistador, né, evidentemente. Eu gostaria de fazer uma pergunta muito interessante aos queridos colegas pastores. O que faz da Bíblia ser única e ser diferenciada? Pastor Herbert. Ok. Pastor, a palavra de Deus, sendo a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é diferenciada e única porque é a revelação de Deus para os homens. Deus sendo Espírito, ele se revelou de várias formas, mas a principal é mesmo a sua palavra. Interessante quando o Senhor Jesus, ele é o Logos, o Verbo, ele deixou a sua glória e tabernaculou, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito Filho de Deus. E ele veio para o que era seu, os judeus, a quem Deus confiou os seus oráculos, a palavra. Aliás, Moisés, ele foi mesmo instrumento de Deus para receber a palavra e escrever, né, o Pentateuco, etc. E o Senhor Jesus, conversando, né, nas suas mensagens, ele interpelou os judeus em João capítulo 5, no verso 39, ele afirma da seguinte forma: examinai as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, eles reconheciam a autoridade das escrituras, só que o Senhor Jesus dizendo sim, é verdade. Mas lembram que são as escrituras que testificam de mim. E em mim está a vida eterna. Ou seja, a escritura ela é única, ela é a palavra de Deus, mas nós devemos lembrar que ela revela o verdadeiro Logos que é Jesus Cristo. E nele está a vida eterna. É lógico que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas sempre lembrar que a Escritura é diferenciada e única porque somente nelas está a vida eterna, a qual acredito, né, que a humanidade realmente precisa, é a vida eterna. E ela revela o autor da vida e em quem está a vida, que é a pessoa do Senhor Jesus. Por isso ela é única, ela mesmo é diferenciada. Acredito que Uhum. é isso, pastor. Sim, sim. Amém. Pastor Camilo. Pastor, aqui no verso 15, né, de 2 Timóteo 3, diz que Timóteo conhecia desde a infância, né, desde a meninice, as sagradas letras, né? É uma expressão muito bela
falando aqui das Escrituras Sagradas, esse termo, elas são separadas, né? Sagradas, santas, elas são distintas. Elas são de outra categoria, elas são de outro patamar. Não é um livro, né, como qualquer outro, apesar de que foi escrito por homens, mas como o verso 16 diz, homens inspirados por Deus. Pegando aqui um pouco o gancho do que o pastor falou, né, o Senhor Deus, ele se revela, se entendemos, existe a revelação geral e a revelação especial, né? A revelação geral é através da natureza. E o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 1, que quando contemplamos a natureza, nós sabemos que Deus existe, né? Nós sabemos que existe um Deus criador, um Deus soberano, e nós sabemos também, pela própria consciência que o Senhor nos deu, que somos pecadores, que somos transgressores. Nós somos indesculpáveis à luz do conhecimento da revelação geral. Mas é na revelação especial que nós conhecemos o nosso Salvador. Por isso que Paulo diz as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, né? Já que são as sagradas letras que revelam a pessoa bendita do Senhor Jesus. Então nós somos pecadores, precisamos de um Salvador, e nós conhecemos o Salvador nas Escrituras Sagradas. Daí elas serem absolutamente indispensáveis e elas serem únicas, distintas, porque só ela nos revela com perfeição o Senhor, e não apenas revela o Senhor, no sentido de nos dar um conhecimento, mas ela, no coração dos eleitos, gera fé. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, a voz do Senhor está nas Escrituras, ele nos pastoreia por elas. Então, nós estamos tratando especificamente agora em certo sentido, merece uma simples definição, mas a pergunta é o que faz da Bíblia ser única e, consequentemente, diferenciada, né? O próprio termo Bíblia já diz que é um livro, mas não é um livro qualquer como vocês colocaram. Vocês falaram de revelação. Nosso público é eclético, é um público diverso, diferenciado. Existem pessoas de todos os níveis, do ponto de vista até intelectual, né? E quando se fala de revelação, quer dizer o quê? E o senhor pontuou essa questão, o senhor falou que a natureza revela algo, ou seja, a natureza descortina, a natureza faz com que, contemplando-a, nós vejamos a majestade, o poder, a sabedoria. Claro que, naturalmente, nós vamos dizer que não é a mãe natureza, não. A mãe natureza, ela, que eu usar assim, a expressão, a natureza aponta para a grandeza do Criador. Mas não é suficiente, como o senhor falou, né, para fazer com que, de acordo com o nosso texto, fazer com que nós tenhamos o conhecimento certo, correto, adequado do Salvador, né? Então, o senhor disse, Deus se revelou pela criação, mas então, do ponto de vista natural, mas há necessidade de uma outra revelação, que é a palavra. Então, nenhum livro é capaz de revelar o Senhor Jesus Cristo. Nenhum. Por isso, o senhor disse assim, olha, que o senhor falou, né, que o senhor falando aos judeus, diz, olha, vocês creem nas Escrituras, são elas mesmas que testificam de mim, ou seja, dizem que ele é o Filho de Deus vivo, o Salvador, o senhor falou, o Deus unigênito. E um outro aspecto é que esse Deus unigênito vem revelar o próprio Pai, ou seja, mostrar que é o Pai. Então, é interessante ver isso. Um livro diferenciado, um livro único, porque são a revelação do Senhor, composto, no nosso caso, de 66 livros, né? A gente podia dizer assim, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. E é muito importante ter esses elementos, porque o livro ele tem um propósito, né? Qual é o propósito da Bíblia? Então, nesse caso, a gente vai para uma outra pergunta,
que é: qual é o proveito da meditação bíblica? Qual a utilidade da meditação bíblica? Para que a gente não tenha nenhuma dificuldade, nem tampouco os nossos ouvintes, em termos de compreender a pergunta, a ideia de qual é o proveito da meditação é que eu gosto de fazer uma diferença, e não sou eu que faço a diferença. A Bíblia nos chama para a leitura, nós devemos ler, nós devemos memorizar, mas tem um outro passo, não basta só ler e memorizar. As crianças, às vezes, elas cantam na igreja, memorizam um versículo, mas várias delas não conhecem o Senhor. Então, além do memorizar, vem a meditação. E a meditação, acompanhada da oração, faz com que entendamos. Por exemplo, todo mundo conhece João 3,16. Se perguntar assim, qualquer igreja, o que diz João 3,16 aí? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a gente sabe de cor, mas, no entanto, são poucos que dizem: Deus é amor, Deus me amou, logo eu amo. Então, qual é o proveito da meditação bíblica? Pastor, meditar é mesmo refletir profundamente sobre um assunto. É pensar, como o senhor frisou bem, ler, conhecer, muitos fazem. Agora, meditar realmente é pensar, é refletir profundamente naquilo que se leu, naquilo que se viu. Uhum. E é interessante que o Senhor Deus, ele é o nosso Criador, e a gente olhando lá no, no início, pela viração do dia, Deus vinha com Adão. Eu acredito que não só para ensinar, mas um tempo de contemplar e até mesmo de meditação. Mais adiante, eu estava lendo esses dias, até o próximo assunto, eu incentivei a igreja esse ano a ler, cada membro, a palavra de Deus, sequencialmente, que muitas vezes lê um trecho, lê um capítulo, mas Uhum, nós lemos, sim, né, o desafio. E como eu cobrei, eu desafiei, eu tenho que sim. fazer também, né? Uhum. E a gente começa a ler, mas a leitura já é diferente. Não só ler, mas meditar. E numa passagem, achei interessante, foi mesmo esses dias, diz que Isaac, na viração do dia, né, ele saiu ao campo para Uhum, meditar. uhum, E nessa meditação, contemplar as coisas de Deus, o Uhum. que ele recebeu do pai dele, da mãe dele, porque naquele tempo não tinha ainda as escrituras mesmo em mãos, né? Mas era através do que o pai que ouviu as histórias todas. Então ele saiu para meditar na palavra de Deus, e o Senhor foi bondoso e mandou a sua esposa, né? sim. Então, meditar, a gente pode ah, realmente se refletir. E nós encontramos o Senhor mandando Josué meditar na lei, o Uhum, salmista. Uhum. Então, aplicar nas nossas vidas é importantíssimo a meditação. E o diabo, o inimigo, ele não quer que nós meditemos na palavra. Por isso que hoje eu exorto, eu começar por mim,
é nós termos tempo para meditar. O corre-corre do dia a dia, o inimigo não quer, não deixa. Então, a necessidade mesmo da igreja, como os filhos de Deus, a desenvolvermos a meditação. Então, eu aconselho, estou falando por mim, a lutar, realmente a meditar, que nós vamos encontrar fortalecimento para as nossas vidas e o degustar mesmo da palavra de Deus. Eu acredito que é esse caminho, pastor. Permita-me, pastor Camilo, ele trouxe duas palavras aí que me chamaram a atenção Uhum, para o momento nosso, os dias nossos, dias de muitas informações, uhum, muitas ideias, muitos pensamentos. E uma das coisas que caracterizam o nosso atual momento é exatamente a falta de meditação. uhum, O senhor falou em degustar. uhum, E a Bíblia chega ao ponto de dizer assim, ó, provai e vede que ele é bom. Mas como é que eu vou provar o uhum, Senhor? Na meditação da sua palavra. uhum, Certamente sim. E aqui eu me lembro do pastor Caio Fábio, uhum, quando ele era vivo, estava uhum, já próximo de partir, ele estava angustiado e, segundo eu soube, ele disse: Laci, leia para mim o Salmo 23, 3 vezes. uhum, Ele não podia ler, ele não tinha mais condições. E a dona Laci leu o Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Leu todos os 6 versículos, voltou, leu de novo os 6 versículos, depois de novo os 6 versículos. Eu vi aquilo tão lindo, uhum, tão bonito, essa atitude uhum, de quem, de fato, meditava na palavra do Senhor. Então, o senhor falou sobre se degustar, e é algo que nos nossos dias é premente, é necessário, é urgente que nós paremos para meditar na palavra, ou seja, uhum, meditar. Os animais que comiam, iam uhum. ruminando, ele trazia, comia, deixava no depósito, depois voltava com aquele alimento Exatamente. para poder triturar. Então, concentrar-se na leitura da palavra do Uhum. Senhor, de modo a meditar nela. Por favor, pastor Camilo. Amém, pastor. Eu acho que colocação dos pastores muito precisa, né? Eu tive o privilégio de ouvir essa história da boca da dona Laci mesmo. Foi, né? Foi, Olha aí, é, muito bom. assim, já no final da vida dela, ela já estava prestes a partir para se encontrar com o Senhor, mais ou menos uns 86 anos ela tinha, e eu tinha acabado de ser alcançado pelo Evangelho. E pedi uma vez para conversar com ela, eu tinha 16 anos, e ela me recebeu assim com muita alegria, muita hospitalidade. E ela contava essas histórias de experiências, né, da vida dela, junto com o pastor Caio e Fábio. E essa foi uma, né, o quanto, e olhando para a vida dela mesmo, até o modo como ela segurava a Bíblia. Parece uma coisa irrisória, né? Mas assim, o carinho, a devoção que ela demonstrava ao Senhor. Eu penso, pastor, a pergunta é o proveito, né, da meditação bíblica. Eu acho que não quero ser radical nem exagerado na minha afirmação, mas eu acho que isso é possível chegar, ter uma vida cristã próspera, uma vida cristã longeva, não perder a alegria da salvação, não perder a fé, o amor, a esperança, se a gente meditar nas Escrituras. Acho que, aliás, os pastores são muito mais experientes que eu e já viram muito mais casos, infinitamente mais do que eu. Mas me parece que o primeiro sintoma de alguém que está se afastando do Senhor é que ele se afasta da palavra do Senhor, né? Ele se afasta, deixa de ler a Bíblia, deixa de meditar nas Escrituras, deixa de considerar com atenção e devoção o que o Senhor Deus revelou, que eu acho que esse é o sentido de meditar, né?
É você observar algo, fazer como Maria, que ela guardava aquelas palavras no seu coração, né? Tanto as palavras que o anjo Gabriel trouxe, como as palavras que os pastores depois trouxeram, como também as palavras do próprio Senhor Jesus aos 12 anos. Sempre Lucas destaca isso, ela guardava essas palavras no seu coração. E eu lembro aqui de alguns textos, pastor, só para também responder essa pergunta, eu aproveito. Salmo 19, né, diz que a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, verso 10, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então, a ideia de prazer, a ideia de satisfação. E um outro texto que eu acho muito interessante, essa semana mesmo eu meditava em Josué 1, e lá está escrito, né, em Josué 1, verso 8, o Senhor Deus diz a Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite. Aí ele diz o porquê. Para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então Josué tinha que falar do livro da lei, né? Ele não devia cessar de falar, deveria ser o assunto das suas conversas. Deveria meditar nele o tempo todo, e essa é a razão, para ele ter o cuidado, para ele ter a atenção de obedecer. Então, é impossível obedecer sem meditarmos na lei. E quando obedecemos, o Senhor diz que o nosso caminho é próspero e bem-sucedido na realização daquilo que Ele nos ordenou fazer, no cumprimento da nossa missão, né? Então, eu penso que esse é o porquê, pastor. Obviamente, muito amplo, mas seria o caminho, né? Absolutamente vital, tanto quanto respirar e beber água. O senhor, pastor Camilo, mencionou prazer. Uhum, Vocês falaram de prazer, você falou uhum, degustar. Ninguém degusta o que não é prazeroso, né? uhum, O senhor falou de Josué. uhum, Vamos pegar aqui, meditação, Josué. uhum, Por que estou chamando a atenção? O que é que eu quero dizer com isso? uhum, Josué era um homem extremamente ocupado. Você é pai de família, você é mãe de família, mas eu quero dizer, dificilmente vocês dois têm mais ocupações do que Josué teve. Josué cuidava de mais de 1 milhão de pessoas. Mas o Senhor disse a ele para ele meditar. Quando nós vamos mais adiante, encontramos Davi registrando o Salmo 1, que o Senhor citou, e diz que o prazer uhum, do bem-aventurado era meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então, por que eu estou querendo trazer essa questão agora do muita ocupação e a uhum, meditação? Primeiro é que as muitas ocupações não devem ser capazes de tirar o tempo de meditação, porque senão Josué não fazia meditação. Daniel, que ficava no palácio cuidando das coisas do rei, não era pouca ocupação, também meditava. Então, uhum, nenhum de nós tem como justificar dizendo, olha, eu estou muito ocupado, não posso meditar. Aí me vem em mente uma coisa interessante, uhum, é que se estamos certos, dizendo que os animais comem, armazenam, é uhum. o que eu falo, o boi, o cavalo, Sim. e depois eles ruminam. Uhum, Será que isso não cabe para nós? E uma das coisas que eu considero muito importante, eu falo assim com muito temor, é que temos que começar com a leitura. E se começamos com a leitura, e olha, aplica-te à leitura, disse o uhum, apóstolo Paulo a Timóteo, a leitura pública, evidentemente, mas se nós não começarmos pela leitura, é como se estivéssemos ouvindo, mas o ouvir corretamente vai à meditação, uhum, à leitura, memorização, mas mesmo em meio à ocupação,
quem medita vai poder relacionar no seu dia a dia a palavra do Senhor a todas as situações. Por isso que Provérbios assim, reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, prazer, meditação com prazer, evidentemente, e mesmo isso não vai livrar a pessoa de ser ocupada. E então, quem medita na palavra do Senhor de forma correta, trabalha muito. Trabalha muito. Trabalho. Que desafio. O desafio para mim, né? Trabalha muito. É verdade. Eu pensei aqui, pastor, essa questão de pessoa muito ocupada, né? Trabalha muito. Para a pessoa muito ocupada estar meditando continuamente, ela tem que ter decorado, né? Ela tem que ter memorizado, no mínimo, algumas porções das Escrituras, para durante o dia ela poder refletir, não só naquele dia, mas em outras ocasiões, né? Acho daí a importância também de nós decorarmos, lermos a ponto daquilo entrar na nossa mente, no nosso subconsciente. Uma coisa que eu sempre recordo, eu acho que foi numa pregação de John Piper. John Piper tem um sermão sobre a importância de memorizar as Escrituras. E ele cita Mateus 4, né, que quando o Senhor Jesus é tentado por Satanás no deserto, o Senhor Jesus não precisou abrir um rolo das Escrituras, um pergaminho para procurar uma resposta. Ele já tinha a resposta pronta, né? Porque ele conhecia, provavelmente decorado, todo o Antigo Testamento. Né? Então, o senhor disse provavelmente, com certeza, com certeza, isso. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Isso. Perfeito. Então, o senhor citou nosso Senhor Jesus. Eu vejo no livro dos Salmos, na verdade, uma das questões nossas vai ser isso. Eu vejo o Senhor Jesus lendo o que aplicava a ele. Sim. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Aí o senhor citou o Salmo 19. Sim. Davi diz, olha, as tuas palavras são mais doces do que o mel. E o destilados fala. Aí entra a questão do prazer. Do prazer. E essa questão que o senhor traz, pastor, dessa meditação, o senhor falou de memorização. Isso. Eu queria tentar colaborar um pouquinho, porque as pessoas são diferentes. Eu já tentei na minha vida até escrever o Salmo 23, escrevia, depois eu vi que não era o meu estilo estar escrevendo. E aí, com o tempo, eu percebi o seguinte, eu lia, voltava a ler. Lia, voltava a ler. E eu ficava admirado depois que porções, o senhor falou, porções grandes da Escritura, às vezes, pelo menos o sentido todo, eu tinha guardado. Sim. Então, nós voltamos ao nosso lema aqui com o primeiro, eu lembro que o nosso diretor, ele estava na posição de entrevistador aqui, um dia ele citou Colossenses 3,16, quando diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E é interessante que diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Meditação, porque vai meditar para poder ler, meditar a palavra de Cristo, e então vem o elemento muito importante, que é a sabedoria. Como é isso? O Senhor Jesus, né? Porque naquele caso que o senhor citou, que o inimigo chegou para ele e disse assim, está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, mandando que ele se jogasse lá do pináculo do templo. Sim. E ele disse, também está escrito. Então, a Escritura se interpreta. E o que ele diz que também está escrito? Não tentarás o Senhor teu Deus. Muito interessante isso, muito interessante. Então, a gente está falando de o proveito da meditação. Já temos falado de meditar, que é ruminar, mas antes é bom, tem que ler. E
falamos de prazer Uhum. e falamos de não somente ter as escrituras, mas saber usar as escrituras. Perfeito. O obreiro é aquele que maneja É bem a palavra da a verdade. palavra da verdade. Muito jóia. Você quer fazer uma pergunta? É para você que está ouvindo. Você quer fazer uma pergunta? Pena que você vai fazer a pergunta agora e nós não podemos responder, porque só se você mandar um bilhetinho. Com isso, eu quero dizer o seguinte: olha, dá seu like, faça a pergunta aí, quem sabe a gente pode Isso. fazer isso Uhum. mais adiante. Você tem condições de fazer isso. Mas voltando aqui, caros pastores, provavelmente já tenham respondido isso, mas qual é a relação Uhum. que há entre a oração e a meditação? Ok. E eu vou para ajudar um pouquinho, inclusive nossos queridos, quando eu falo assim da oração e meditação, eu vou citar um texto que o Uhum. apóstolo Paulo falou para Timóteo na segunda carta, capítulo 2, salvo engano, é versículo 7. Ele diz assim: Uhum. medita, pondera, a palavra na atualizada é pondera do que eu Uhum. acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas elas. Me chama muito a atenção a Uhum. ideia, e eu volto àquela. São, são quatro coisas que eu vejo em termos da Bíblia: leitura, memorização, meditação e oração. Uhum. Ele diz: olha, pondera, então, medita Uhum. no que acabo de dizer, porque o Senhor, então, não é o homem que Uhum. entende por ele. O Senhor te dará compreensão em todas elas. Então, Uhum. parece que eu quase ouço o apóstolo Paulo dizer assim: medita e ore ao Senhor. Uhum. Uhum. Como vocês veem a relação entre a oração e a meditação? Pastor, nós temos nas Escrituras o maior exemplo de oração, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Uhum. Para mim, ele responde à pergunta, né, e a expectativa mesmo, até da resposta. É o próprio Senhor Jesus sendo Deus, o Deus encarnado, é o Filho unigênito do Senhor. Uhum. Em todo o seu ministério, nós vemos claramente o prazer que ele tinha, não só em ensinar, em instruir, mas em estar em plena comunhão com o Pai através da oração. A oração é conversação, né? É estar mesmo em comunhão. E demonstrar também a dependência do Senhor. Então tem Uhum. esse duplo sentido. Orar, de estar em plena comunhão, e a oração é uma demonstração que nós dependemos do Senhor. E nós vemos isso no ministério de Jesus Cristo. Tudo que ele ia fazer, antes ele buscava a direção, a orientação do Pai. Vemos isso claramente, né, na escolha dos seus apóstolos. Ele passou Uhum, a noite orando uhum, e depois, e assim, antes de fazer milagres, Jesus tinha prazer mesmo em estar em oração. E nós sabemos que a oração, ela também é uma batalha. Uhum. Não é fácil orar, não é? Porque é muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, o inimigo sabe. Uhum. E nós sabemos a luta em oração. O próprio Senhor Jesus, lá no jardim do Getsemane, como ele lutou, né, em oração, e os seus apóstolos, ele chamou a ajudá-lo em oração, e ele chegava, pegava eles dormindo, né? Então, Uhum. assim, ele diz: o espírito, na verdade, está pronto, Uhum. mas a carne é fraca. Então, o assunto oração, ele é muito vasto, mas eu acredito assim,
dois principais, seria estar em plena comunhão com o Senhor, falar com o Senhor, conversar com o Senhor, como o apóstolo Paulo mesmo diz em suas cartas, orai sem cessar. E o nosso pastor, saudoso pastor Fred, ele assim nos aconselhava esse orar sem cessar, e eu tenho mesmo passado para a igreja, é exercitar a oração. Não só no momento em que estamos no quarto, ou antes de dormir, ou ao levantar, mas no dia a dia, Uhum. desenvolver a oração. Senhor, me ajuda, penso numa pessoa, ora, enfim, né? Eu posso contar aqui rapidamente uma experiência. Eu sou oriundo da construção civil e a gente fazia nossos pagamentos na sexta-feira, e eu gostava de pagar os funcionários, porque a gente acompanhava, né? E nesse dia eu saí, naquele tempo a gente levava o dinheiro mesmo em mãos, no carro, e eles assinavam. E antes de chegar na obra, eu estava orando. É aquele sentimento mesmo de Senhor, me guarda, Senhor, me protege, Senhor, me ajuda. Orando. E quando eu cheguei para entrar na obra, eu fui assaltado com arma, tudo, ameaçado. E ali eu vi, né, que a oração nos guarda, a comunhão com o Senhor e a dependência do Senhor. Uhum. Então, o Senhor Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Aplicando para os nossos dias, nós pastores, eu vejo mesmo uma necessidade de incentivar a oração, mas o resultado de muitas vidas, o pastor comentou, fraca na fé, é a falta de oração. Uhum. Não só pessoal, pastor, mas em todas as igrejas eu acredito que um dos cultos menos frequentados e mais Uhum. negligenciados é o Uhum. culto de oração. E é o resultado, uma igreja que não ora, é uma família que não ora, Uhum. está fadada a fracasso espiritual, né? Então, a oração, ela é essencial mesmo, na vida do crente, do cristão. Então, acredito que poderia falar muito mais, mas é isso, oração é comunhão com o Senhor, é dependência do Senhor. Hum, Pastor, essa relação, né, entre oração e meditação, os pastores têm muito mais tempo que eu de ministério. A rigor, eu tenho vou fazer 3 anos de ordenado agora em março, mas desde 2014 estamos aí como evangelistas e obreiro e tudo mais, eu e minha família. E aí, já tive algumas lutas que me deixaram mais carecas do que eu deveria para minha idade, né? Fui caindo de família, mas ajudou a entrar mais. E uma delas foi de tal maneira que, sinceramente, era o sentimento de que eu não tinha força nenhuma para suportar. E cheguei mesmo a cogitar sair. E, quem sabe, voltar a pescar. E eu fui orar. Peguei, entrei no meu escritório, um desses dias de muita aflição, de ansiedade, de medos. E aí eu dobrei o joelho e eu fui orar. Aí eu falei assim: Senhor, eu não suporto mais isso. Eu não suporto mais isso. A impressão foi que um raio caiu, e o texto que veio foi 2 Timóteo 4:5. A oração foi: eu não suporto mais isso. Na hora veio assim: tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Eu penso que eu estou dando esse testemunho, esse exemplo, para ilustrar essa relação entre a gente ter armazenado a palavra de Deus e orar. Porque o Senhor nos ilumina, né? Ilumina o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras
para nos dar sabedoria para lidarmos com a luta que estamos passando e também para motivar, aquecer o nosso coração, né, que às vezes se encontra muito em estado de dor. Inclusive tem um salmo, se eu não me engano, é Salmo 39, Salmo 33, só achar aqui, é Salmo 39, verso 3, que diz assim: enquanto eu meditava, acendeu-se um fogo no meu peito, no meu coração. Alguém disse, eu acho que foi Martin Lloyd Jones, que a gente nunca deveria orar sem ter o coração aquecido. O Martin Lloyd Jones dizia que o nosso problema, a gente fracassa na oração porque a gente vai orar com o coração frio. E, segundo ele, nós deveríamos ir orar, aquecer o nosso coração antes de orar. E ele dizia que uma das principais maneiras é justamente meditar nessas verdades gloriosas do Senhor e considerar com atenção o que Deus nos diz na sua palavra. E então, tendo a mente iluminada, aí a gente responde ao Senhor em oração. Eu penso que essa é uma das relações mais nítidas assim entre meditar e orar. A gente medita, quando a gente considera a verdade do Senhor, Ele nos dá sabedoria, nos dá entendimento e a gente responde a Ele em oração. Ou enquanto a gente está orando, passando um dilema, algum drama, com aquela palavra que já está armazenada em nós, o Senhor também nos ilumina e nos dá a resposta. Então, eu penso que é muito íntimo essa relação. A meditação nos leva à oração e a oração nos leva à meditação. Então, bem interessante o senhor falar sobre o aquecimento para poder orar. E a gente está falando de relação entre meditação e oração. Eu até já fiz uma pergunta assim: o que vem primeiro, a oração ou a meditação? As duas coisas. Se eu devo, antes de ler a Bíblia, dizer: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, nesse sentido, eu posso até não estar com o coração aquecido. E se tiver aquecido é porque foi a palavra que aqueceu. Mas vamos dizer que não está aquecido. Então eu disse: olha, Senhor, ajuda na minha falta de fé, ou na minha incredulidade, como não estava aquecido. Né? Eu estou falando isso porque a gente está diante de pessoas que podem estar passando por necessidades, né, nessa linha. Então, começando orando, em oração, Senhor, volto a dizer, do ponto de vista da Bíblia, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Um outro elemento que eu acho interessante nisso é o que a gente aprendeu lá atrás. Alguém disse: olha, converse com o texto, faça pergunta ao texto. Se a gente pensar que o perguntar ao texto é a mesma coisa que perguntar ao Senhor, está de bom tamanho. Né? Senhor, o que é isso? O que é isso? E é interessante o estar bem atento para escutar, para poder dizer: Senhor, o que é isso? Tem alguém perguntando, veio uma pergunta agora, quentinha. A pergunta é assim: quem medita na palavra, mas na palavra, a oração é mais ouvida? Eu vou dizer que sim. Isso quer dizer que muitas orações não são ouvidas, mas a oração, qual é a oração que é ouvida? É aquela oração que é feita segundo a vontade do Senhor. Ele diz que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, claro, como é que eu sei a vontade do Senhor? Pela Escritura. Então, se eu estou meditando a palavra, eu vou saber muito mais qual é a vontade do Senhor do que se eu não meditar na palavra. Então, realmente, Ele ouve aqueles que meditam na sua palavra, né? Sem dúvida nenhuma. Pastor, sim? se o senhor me permite, essa questão dessa oração, né, de quem lê mais a Bíblia. Eu recordei aqui que os puritanos falavam da guerra com Deus, né? Como o nosso pastor falou também.
E que o conceito de guerra com Deus, para os puritanos, até um termo forte, era de se apegar às promessas, né? O Senhor disse isso, o Senhor prometeu. Então, acho que faz sentido mesmo Sim. essa oração. Assim. Pastor, rapidinho, lembrei que a gente está falando dos pioneiros e um homem chamado C.T. Studd, ele foi um missionário inglês, um homem rico, e foi para a África. Então, ele é o fundador da WEC, Missão WEC Internacional. E conta mesmo, né, que ele tirava um homem ocupadíssimo, que a gente está falando da ocupação, agenda muito cheia, e ele tirava mesmo 1 hora antes do início da sua atividade para orar, pedir direção do Senhor para o dia. E certa vez a agenda dele estava tão cheia que a tendência humana era fazer menos, né? 1 hora vou gastar na oração, mas eu vou diminuir porque tem muito a fazer, o natural talvez. Então, ele, quando via a agenda superlotada, ele dobrava o devocional de oração. Então, em vez de 1 hora, 2 horas, né? 2 horas. E o Senhor facilitava, enfim, né? Só Sim, um sim, adendo para sim. a oração frisar mesmo. É a demonstração de dependência do Senhor. Sem mim, nada Podes podemos fazer. fazer. E é interessante também, eu queria trazer uma questão, um pensamento, que existe um momento de oração que você pode gastar bastante tempo, Uhum. como esse exemplo que o senhor trouxe desse moço, né? Desse puritano, Missionário, missionário, que quanto mais ampla era a agenda dele, mais ele orava. Mas tem uma coisa que eu gostaria de lembrar aos nossos queridos que estão nos ouvindo. Existem aquilo que é chamado de orações relâmpagos, que são válidas. Pergunte a Neemias. Pedro, né? Pedro. Neemias estava diante do rei. O rei disse: Olha, o que é que você está? Por que você está com o rosto assim, transtornado? E ele disse: Eu vou morrer, porque diante do rei está entristecido, não podia. Aí o rei disse: O que é que você precisa? Ele orou, ele diz assim: Naquela hora eu orei. Lançou para o céu uma oração rápida: Senhor, o que é que eu faço? Então, nós precisamos orar, seja no dia a dia, diante das atividades, ou seja, parando para meditarmos como Isaac fez, o Senhor Jesus fazia, e nós precisamos fazer também. Mas, caminhando para o final, não podemos deixar de falar de uma questão muito importante. A pergunta é assim, já que a gente está falando de meditação, dá para nosso Senhor Jesus ser visto no Antigo Testamento? Como é que nós podemos estar certos disso? Nós estamos falando de a Bíblia e seu proveito. Então, dá para a gente ver o Senhor lá no Antigo Testamento? Como é que vamos ter certeza de que achamos? Nós encontramos ele lá no Antigo Testamento. Rapidamente, por causa do tempo, apesar de ser talvez a mais importante de todas as perguntas. Se o senhor quer responder, pode. Alguém já disse que a Bíblia toda é sobre Cristo, né? Do início ao fim é sobre o Senhor Jesus. No Novo Testamento ele é revelado de modo, vou dizer assim, mais explícito, mas ele está também no Antigo Testamento de modo muito claro, como os próprios apóstolos e ele mesmo nos mostrou, né? Então, eu cito aqui só alguns exemplos. Por exemplo, em Atos, capítulo 3, o sermão de Pedro, se eu não me engano, Atos 3, 23, o apóstolo Pedro afirma que aquela palavra de Deuteronômio 18, o Senhor suscitará no meio de vós um profeta. Ele afirma que esse profeta suscitado é o próprio Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus conversando com
com Nicodemos, né? Ele fala, assim como a serpente foi levantada no deserto, o filho do homem será levantado. Então, fazendo referência ao caso de quando o povo de Israel se rebelou contra o Senhor e foram atacados pelas víboras, e Deus ordenou a Moisés que levantasse aquela serpente de bronze. Quem olhasse não morreria pelo veneno. Então, o Senhor Jesus vê nisso também um sinal dele, né? Algo apontando para a sua pessoa. Enfim, nós podemos pensar em vários, Gênesis 3,15, o proto-evangelho, né? A primeira vez que o evangelho é anunciado é pelo próprio Deus, quando o Senhor Deus disse que o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, que Paulo em Gálatas diz que se cumpre em Cristo. Então, assim, é recheado de passagens que apontam para Cristo, né? Então, alguém disse que os crentes do Antigo Testamento eram salvos pela fé no Cristo que viria, e nós somos salvos no Novo Testamento pela fé no Cristo que veio. Então, esse é um bom modo de pensarmos o assunto. Sim. Pastor, complementando o que o pastor falou, a palavra de Deus é Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, vamos encontrar o Senhor. E isso é bem claro, apesar de muitos não verem, mas é verdade. E a prova é que o Senhor Jesus, quando estava entre os seus, ele disse: são elas que testificam de mim. E aquele estudo, né, que ele deu para os apóstolos, começando Moisés, né? Moisés, Salmos e os profetas, ele mostrou ele nas Escrituras. Então, o Senhor Jesus, como o irmão pastor falou, com Nicodemos, a serpente no deserto, ele, falando para os judeus, ele disse: Abraão viu o meu dia e regozijou-se, né, no sacrifício que Deus tinha mandado a Abraão fazer com seu próprio filho, nos Salmos, nos profetas. Então, é bem claro, o Senhor Jesus, ele é a palavra. E ele mesmo disse, né? Eu sou a palavra, o verbo. Então, o Velho Testamento está cheio de Jesus. É Jesus. Nós não temos nenhuma dúvida disso. É bem claro, Poderíamos ficar aqui muito tempo mostrando versículo por versículo. É bem claro isso, pastor. Sim. Esse é o clímax, na verdade, da nossa conversa, do nosso assunto, que diz o tema, né? A Bíblia e seu proveito. Então, nós voltamos para o texto básico nosso, porque Paulo disse para Timóteo: sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ora, quando o apóstolo Paulo falou para Timóteo essas palavras, o Antigo Testamento era o único, era a Bíblia deles. Não tinha ainda o Novo Testamento. Mas Paulo, como inspirado por Deus, ele era alguém que olhava para o Antigo Testamento e via exatamente o que vocês estão falando, o Senhor Jesus Cristo lá. Mas chama minha atenção uma coisa muito interessante. Vejam bem, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que devemos pensar e ter em mente? A questão é que as sagradas letras, que tudo indica são o Antigo Testamento, elas apontavam para Cristo. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós temos segurança, daí a segurança, de que o Novo Testamento é uma interpretação do Antigo Testamento. É a chave. Se a gente passagens bíblicas no Antigo Testamento que nós não compreenderíamos se não tivéssemos a luz que é lançada sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Então, tudo aponta para o Senhor Jesus, como vocês estavam dizendo. Feliz o homem que pode olhar para o Salmo 1 e lá está escrito: bem-aventurado
o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tá? E diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E a pergunta é: quem é o bem-aventurado Salmo 1? Uhum. É o Senhor Jesus. Uhum. Todos os demais são bem-aventurados se crerem nele. Uhum. Crendo nele, serão bem-aventurados. Mas ele é o bem-aventurado do Salmo 1. Ele que amou a palavra, ele que meditou na palavra, ele que obedeceu à palavra. Então, Uhum. fica aqui esse ensino, e terminando aqui, uma leitura que eu faço, o próprio Senhor Jesus diz assim, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Uhum. expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Amém. E, sem dúvida alguma, nosso Senhor Jesus mostra que grande proveito tem a Bíblia, porque ela é útil para nos preparar, enfim, para sermos bons cidadãos e cheios da graça do Senhor. Amém. Pastores, os senhores podem se despedir, falar com o público, cada um na sua vez, por gentileza. Agradeço ao pastor Jaime Marcelino, a Igreja Presbiteriana Cidade Nova, fazendo esse trabalho que é importante para a Igreja do Senhor. Agradeço conhecer o nosso irmão pastor Camilo. Deus abençoe o seu Amém, ministério, sua família. Amém. É muito bom ter filhos, né? É muito bom. Maravilha. E aos amados irmãos que nos acompanharam, muito obrigado. Privilégio, convite, se podemos assim ajudar, acrescentar, que a sua vida com o Senhor ela possa mesmo crescer. É o que o Pedro aconselha: crescer antes de tudo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado, pastor, pela atenção, e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Agradecer também o convite, pastor Jaime. Fiquei muito feliz de estar aqui com o senhor, com o pastor Herbert e os queridos e queridas que estão conosco aqui, nos acompanhando, no podcast Teologia Pura e Simples. E dizer, lembrei aqui uma frase, creio eu, atribuída ao reverendo Antônio Elias, lá de Niterói. Uma vez teriam perguntado dele qual era o segredo da vida cristã, e ele teria respondido que é ler a Bíblia e orar. Então, leiamos a Bíblia e oremos, e o Senhor nos conduzirá. Amém. Lembrando que isso é o podcast nosso, a Teologia Pura e Simples, do Encontro da Fé Reformada, Ministério do Encontro da Fé Reformada. É uma maneira de nós estarmos entre as conferências em contato com o público, buscando ajudar de alguma forma, como é a conferência, né? Ela se propõe a ensinar a sã doutrina para que a sã doutrina seja abraçada. Mas nossa gratidão aos senhores pastores, pastor Herbert Fernandes, pastor Camilo Imaeve, nome bonitão, pastor, Imaeve, não é todo mundo que tem um nome desse, não. Também nossa gratidão ao nosso querido Igson Luiz, mais uma vez aí cuidando desse trabalho. Hoje contando com o nosso querido Samuel Guedes, que deixou outras afazeres para estar aqui por uma questão circunstancial. E também o nosso diretor, Marcos Alessandro, que está... esse não pode faltar, né? Porque se o diretor sai, não dá para andar, as coisas não andam. Muito obrigado a vocês. Obrigado também a vocês que estiveram conosco, estão conosco até agora. E eu quero fazer como faz o nosso diretor. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, isso é importante. Compartilhe na medida do possível, se você achar que foi proveitoso para você, manda para outros também. O compartilhamento é muito importante. E lembrando que temos um outro podcast que é aconselhamento pastoral,
Você pode também procurar essa mensagem, os que já foram feitas no podcast Aconselhamento Pastoral. Então, ore por nós, ore por mim, ore por cada um de nós. Precisamos da graça do Senhor para caminhar na firmeza do Senhor. E até outra oportunidade, se o Senhor quiser. Amém. Amém.